A história da humanidade sempre foi marcada pela ascensão, domínio e queda de grandes impérios. O Império Persa, o Império Otomano, a Antiga Macedônia, o Império Romano, o Império Mongol, os Incas, os Astecas, os grandes califados árabes, o Império Britânico e, como não podia deixar de ser, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com o fim da Guerra Civil Russa, o Partido Bolchevique, ou melhor, Partido Comunista, instaurou pela primeira vez no mundo o regime socialista em larga escala. O negócio era o seguinte: a Revolução Russa e a Guerra Civil deixaram a Rússia completamente destruída. Tanto a produção industrial quanto a produção agrícola enfrentaram uma grave recessão. Na tentativa de melhorar essa situação, o Lenin, em fevereiro de 1921, criou a Comissão Estatal de Planificação Econômica, ou simplesmente Gosplan. O objetivo era centralizar as decisões econômicas, que apesar de estarem nas mãos do Estado desde o início da segunda fase da Revolução, ainda não contava com um órgão específico para administrá-las, e também elaborar planejamentos de curto, médio e longo prazo para a recuperação do país. Nesse contexto que, em março de 1921, foi elaborada nova política econômica, NEP para os íntimos, dando um fim para o comunismo de guerra praticado durante a Guerra Civil. Ali ficou definido que haveria liberdade de comércio interno, que as pequenas explorações agrícolas e industriais seriam novamente entregues à iniciativa privada, além de também ter sido permitida a entrada de capital estrangeiro no país. Parecia que finalmente iriam conseguir resolver problemas socioeconômicos seculares, e isso não passou despercebido. Muitos países começaram a olhar para a Rússia como um modelo a ser seguido no que dizia respeito a mudanças sociais. Sem dúvidas, esse sentimento foi muito importante para a gente compreender como o socialismo se espalhou tão rápido pelo mundo. Mas enfim, vamos à criação da tão famosa URSS. Tudo aconteceu em dezembro de 1922, quando foi organizado um congresso monstro que reuniu todos os sovietes da Rússia. Naquele congresso, ficou decidido que a parada toda ia mudar mesmo, tipo até de nome assim. Então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi fundada. No começo, ela era formada por 15 diferentes estados, antes pertencentes ao Império Russo, e configurava um território de aproximadamente 22 milhões de quilômetros quadrados. O órgão máximo do governo era o Soviete Supremo, e este era composto por representantes das repúblicas que compunham a URSS. Caso você esteja se perguntando, existia sim um chefe de Estado. O Soviete Supremo elegia um comitê que exercia as funções do poder executivo, e esse comitê tinha um presidente, que não por acaso era o líder da parada toda. E por trás dessa estrutura burocrática existia o Partido Comunista. Na real, continuou existindo. Na prática, era ele que dava as cartas. Para começar, que era de lá que saiu o pessoal que compunha o governo. Mas além disso, o partido também se comportava como uma espécie de fiscal e difusor de ideais. Rolava um controle forte dos órgãos estatais, tanto da lealdade do pessoal quanto da qualidade do trabalho, e um controle forte do que era divulgado para a população. Peraí, que horas são? É hora de falar sobre o Stalin. Com as mudanças políticas ocorridas por conta da criação da União Soviética, nosso amigo Iosif foi apontado no ano de 1922 para o recém-criado cargo de secretário-geral do Partido Comunista. Caso você não se lembre, ele era membro do Partido Bolchevique, então meio que faz todo sentido ele ocupar um cargo desses, tá ligado? Tipo, não é que isso fosse uma coisa incrível em um primeiro momento, porém, era essa secretaria-geral que controlava quem ia efetivamente para o governo ou não. Então, com o tempo, sua posição foi se tornando extremamente estratégica. Stalin malandramente usou os poderes do seu cargo e sua astúcia, não contavam com a astúcia de Stalin para fazer nomeações de uma forma que em pouco tempo quase todo mundo do comando central do Soviete Supremo devia o seu cargo ao Homem de Ferro. Não é o Homem de Aço, O Homem de Ferro é o super-herói lá. Mas continuando. E assim foi criada a base política para uma improvável ascensão. Na época, quem liderava a União Soviética era o Lenin. Quando rolou lá o Congresso de 1922, o Partido Comunista naturalmente apontou o Lenin como o primeiro presidente, já que ele era o líder do partido. Porém, logo após ter assumido o cargo, Lenin começou a sofrer de severas dores de cabeça, culminando em um derrame e em seu afastamento parcial da política. Ele chegou até a se mudar para a cidade de Gorky. Tipo, saiu da capital, pra evitar um pouco do estresse ali. E bem nesse período, houve uma ruptura entre Stalin e Lenin, causada por divergências políticas. Segundo o testamento de Lenin, que não chegou a se tornar público por razões óbvias, o comportamento de Stalin era muito rude. A sua visão era contaminada pela ambição e pelo totalitarismo. O Lenin chegou até a dizer que o Stalin deveria ser retirado do partido. Entretanto, não havia muito que ele poderia ter feito, isolado numa cama,
na cidade de Gorky. E assim, no dia 21 de janeiro de 1924, Lenin faleceu. Nesse momento, Stalin botou suas presas para fora. Através de algumas manobras políticas, ele conseguiu destruir a antiga liderança do partido, exilar o Trotsky e se tornar o sucessor de Lenin. Guarda essa ideia. A partir desse ponto, por mais que o nome socialismo ou até mesmo comunismo estejam envolvidos, o que estamos falando agora é de stalinismo. Mesmo tendo chegado até esse ponto, a paranoia de Stalin só foi ganhando mais força. Qualquer possível opositor ao seu sistema era taxado de inimigo do povo e executado ou exilado na Sibéria. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, dá uma pesquisada lá sobre o que eram os gulags. Em pouco tempo, essa prática foi se estendendo a grupos maiores de pessoas, chegando a um ponto em que até oficiais locais eram acusados de atividades contra-revolucionárias. No final da década de 1920, Stalin fez mudanças drásticas na política agrária dos bolcheviques na época da NEP. Ele confiscou as terras e instaurou um modelo de fazendas coletivas. O esquema era assim: a terra era do Estado e a produção também. Porém, o Estado se comprometia a distribuir essa produção entre a população. Bem parecido aí com a servidão no sistema feudal, né? Eis o que aconteceu. Muita gente não curtiu perder sua terra e não ter direito sobre o resultado de seu trabalho. E como consequência, a produção agrícola caiu. As pessoas simplesmente se sentiram menos estimuladas a produzir. Teve o efeito contrário do que Stalin achou que ia ter. Então o Estado teve que ser mais assertivo em suas medidas e instaurou um lance chamado trabalho forçado. Acho que isso daí não precisa de explicação, né? Só para deixar claro, o que aconteceu no âmbito rural aconteceu no âmbito industrial. Num curto espaço de tempo, a União Soviética passou por um grande desenvolvimento industrial, sendo que em 1940 já podia exibir o título de terceira nação mais industrializada, perdendo somente para os Estados Unidos e para a Alemanha. Mas ao custo de quê? Da vida de milhões de seres humanos? Da liberdade de milhões de seres humanos? A história não para por aí, pessoal. Ainda aconteceu muita coisa com Stalin e com a União Soviética. Bateu aquela curiosidade sobre o assunto? Ficou com aquele gostinho de quero mais? Então se inscreve no nosso canal e dá uma olhada em quanta coisa louca a gente já fez, inclusive sobre esse tema. Não esquece de deixar o seu comentário aí se você curtiu, se você não curtiu, né? Porque aí a gente pode saber e melhorar. E também não esquece de deixar aquele joinha ou aquele não joinha. Enfim, é nóis e até a próxima.